Olá, um feliz dia para vocês. Então hoje, como eu havia prometido, né, na terça-feira passada, que eu costumo fazer essas lives de terça, só que nem sempre dá certo, né, entrar aqui na terça e na sexta. Então, eu fiquei de falar sobre astrologia e os 12 tons cósmicos. Bom, até hoje a gente tem os 12 tons, né? Que vão de Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Mi é o próprio Fá sustenido e o Fá bemol é o próprio Mi, para quem sabe o que eu tô falando, né? Quem entende música vai entender. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e o Dó é o sustenido de Si. Então, se você contar nos dedos, vão ser 12 tons. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles entenderam, né, isso há mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Eles entendiam que... Olá, Má, tudo bem? E eles entendiam, os antigos, que isso era a representação dos tons celestiais e que eles se materializavam aqui na Terra. Então, naquela época, eles começaram a dividir tudo em 12. E até os nossos tempos ainda chegou essa divisão. Por exemplo, oi, espero que você esteja bem. Um abraço aí. Então, o que aconteceu? 12 meses do ano, né? 24 horas, né? Seria metade do dia, né? Para dia e noite. 24 horas, e isso chegou até os nossos dias. Isso daí vem daí, né? Esse 12. Mas antes, a astrologia, então, também eles começaram, são as 12 casas da astrologia. Da astrologia eu não entendo muito, então se quiserem dar uma pesquisada e saber dos 12 casas da astrologia, aí vocês vão saber que veio daí. Da antiguidade, onde eles consideravam os 12 tons celestiais. Aqui ele não fala como eles chegaram nesse número de 12, né? Como eles descobriram esse 12. Enfim, veio da música, acredite se quiser. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, tinha um determinado som que ele soava num determinado mês, uma determinada hora. Esse era o dia, a hora e o mês mais propício para aquele tom acontecer. Então, só que ele não era tão simples assim, você conseguir, através da música, você modificar o ambiente, modificar as coisas. Aqui mais pra frente, ele vai dizer que, sim, a filosofia chinesa ela é toda baseada nos contrários. Tudo sempre tem, o positivo sempre tem seu negativo. Isso a gente pode reparar mesmo em tudo, né? E daí que vem o Tao, né? É baseado nessa crença do Tao, que seria a representação de Deus e como Deus materializou as coisas na Terra. Desse caos energético, as coisas se materializam aqui e tudo tem o seu positivo e o seu negativo, que é o Yin e o Yang, que também isso está baseado no Feng Shui, né? Então, veja que está tudo entrelaçado, né? Essa materialização dos 12 tons,
com a filosofia chinesa, mais os 12 meses do ano, mais as 12 casas que vieram, que chegou até nós, mas tinha muito mais coisa na época, né? As horas do dia e como você manifestar, como você conseguir engrenar todas essas coisas e fazer com que aquilo modificasse você. A música, né? Modificasse uma cidade ou uma civilização. Só que aqui mais pra frente ele vai falando sobre... Deixa eu ver aqui. Então, eles também consideravam o sobrenatural. Então ele conta uma lenda que dois sábios estavam conversando e um deles estava querendo aprender um instrumento, mas ele não se sentia capaz de aprender. E aí ele disse que ele precisava primeiro se conhecer, primeiro trazer a música para dentro do coração, os sons para dentro do coração, e depois ele conseguiria fazer o que ele queria. E ele sumiu e depois o outro sábio foi procurá-lo e ele já estava tocando. Então, a fábula, é uma fábula isso. Ela conta que ele tocava um tom, virava primavera, depois verão, inverno, outono. E a natureza se modificava exatamente na mesma hora que ele tocava aquele tom. Nevava, ou ventava, ou fazia frio. Então, isso é uma fábula. Só que ela contém alguns conhecimentos bem profundos. Porque você, na verdade, que está ligado à meditação também, você só consegue transformar o exterior quando você domina o seu interior. E aqui ele fala que também nessa época eles consideravam 4 elementos para o homem dominar, que tem também a ver com o Feng Shui, que seriam os 4 elementos que representariam o corpo, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui para não falar errado. Então, esses 4 elementos significavam o fogo, a terra, a água e o ar. Só que não era uma crença chinesa, porque o chinês ele se baseava na época no Feng Shui. O Feng Shui são 5 elementos, não são 4. É uma outra civilização que falava sobre esses 4 elementos, né? E esses 4 elementos representados no corpo seriam a mente consciente, a mente abstrata, o espírito e o corpo. Então, somente quando você dominasse esses 4 elementos, você estaria apto a conseguir isso que a lenda contou, né? Você modificar todo o externo. Eu penso que isso também está um pouco ligado com a filosofia hindu, onde os grandes yogis, eles conseguem dominar completamente o corpo, ao ponto de enterrar o próprio corpo. Eles saem do corpo, ficam 3 meses enterrados, depois eles voltam para o corpo, alguém vai lá e desenterra. Tamanho é o controle desses yogis sobre todas as sensações do corpo. Ele simplesmente consegue sair do corpo, deixar esse corpo 3 meses ou mais, não sei, e depois ele retorna para o próprio corpo, ele não morre, né? Isso é um tremendo autocontrole, né? É o controle absoluto da matéria. E eu nunca conheci nenhum, eu sei que existe, que eles fazem isso, e que o yogi que consegue esse tremendo controle, eu acho que na próxima vida ele nem volta mais para a Terra, ele já superou aqui todos os estágios, né? Ele tem o supremo autocontrole da matéria, ele não precisa mais da matéria para aprender alguma coisa. Então, penso que lenda, sim, mas também um pouco de realidade. Uma realidade fantástica, né? Você poder sair do corpo, voltar esse corpo 3 meses depois
ele não se desintegrar, porque você está ainda ligado nele, está vivo, né, no corpo. O corpo está vivo, porque está ligado pelo cordão, né, cordão de prata. E continuar aqui, né. Acho que o espírito que consegue esse controle total da matéria, ele deve sim ter outros poderes. Seria mais ou menos você ter mais do que 10% do que eles falam que a gente tem da nossa mente, né? Não sei se já aumentou essa porcentagem, mas até os cientistas descobriram que a gente só usava 10%, né, do nosso poder mental. Os outros 90%, 90% é quando você conseguir dominar isso daí, né? Dominar, fazer o total, você como espírito totalmente dominar a matéria. Então, essa história, né, contada, essa história simbólica, penso assim, que seja ainda simbólica para o nosso conhecimento, mas talvez não seja para o conhecimento de civilizações superiores à nossa, né? Fora da Terra, eu falo. Então, tem muita coisa, e mesmo porque nos conhecimentos que eu já li, a Terra ela foi ajudada na formação dela inicial por indivíduos que eles não vinham de uma nave extraterrestre, né? Pode ser até, mas não é isso que eu tenho informação disso que eu vou falar. Eles vinham em corpos mesmo, em corpos muito atrasados. E eles sofriam muito porque eram já seres adiantados. Eles estavam, na verdade, aprisionados aqui, porque eles tinham transgredido leis de civilização. Como hoje aqui não tem gente que faz umas atrocidades, então esses espíritos, quando eles não querem se melhorar, eles são, por uma questão de segurança, transferidos para civilizações onde eles possam fazer as atrocidades, porque é tudo atrasado mesmo, e que eles ajudem ao mesmo tempo a evoluir esses seres atrasados. Então é assim que funciona a lei de causa e efeito para esses indivíduos que não querem, não conseguem se adaptar numa civilização mais avançada. Eles começam a prejudicar essa civilização. E como Deus é justo, eles têm que ir para um lugar onde eles ajudem, sendo do jeito que eles são, né? E foi o que aconteceu. E aí eles foram evoluindo também. Eles vinham nesses corpos muito atrasados. Eles tinham essa energia superior, eles modificavam esses corpos e foi assim que o homem das cavernas daqui evoluiu mais rápido. Com a influência dessas civilizações superiores, e por isso que a gente vê tanta construção numa época tão antiga que ainda hoje é difícil, porque eles tinham os conhecimentos, né? Conforme os corpos foram melhorando, eles puderam manifestar os conhecimentos avançados que eles tinham. Então é por isso que tem as pirâmides, aquelas construções fantásticas que sem máquina como é que eles fizeram, e enfim, foi a ajuda desses seres, né? Ainda segregados na Terra, numa civilização atrasadíssima, mas com a mente deles muito superior. Então, a nossa história, né, quando a gente lê na Bíblia, tem muita coisa simbólica ali, porque a Bíblia ela vem de uma época em que a mentalidade ela foi projetada para o futuro, porque a mentalidade na época, se fosse escancarada a verdade, ia ofuscar, né? E eles não iam entender. Então ela foi construída de uma forma simbólica, o Antigo Testamento. Então tem umas coisas lá que a gente não entende, mas que um dia, quando a gente estiver mais adiantado, vai conseguir entender. Mas elas são símbolos, né? Adão e Eva, a maçã do paraíso, tudo isso é um símbolo representando o que aconteceu. Adão e Eva, duas civilizações que se encontraram, né? E outros símbolos que tem ali.
Mas muito do conteúdo, isso não quer dizer que seja um conteúdo mentiroso, mas é um conteúdo simbólico que a gente ainda às vezes não tem a chave para decifrar. E a maioria das coisas claras que estão ali, principalmente o Novo Testamento, com certeza dá para seguir através das parábolas. Elas eram parábolas, e pode reparar que a única coisa que não se modificou nessas escrituras foi o que Cristo, com a sua mente tremendamente avançada, construiu, porque ele já sabia que iam fazer isso. Então ele construiu parábolas simbólicas. Ninguém consegue mudar. Veja, pode ver na Bíblia, tem indícios sérios de que foi modificada, menos as parábolas de Cristo. E tudo que ele fez tá tudo claro. É sempre a mesma coisa em todas as Bíblias. Pode pegar qualquer Bíblia, não está modificada. É a única coisa que não está modificada ali. Porque ele já sabia, né? E era um espírito supremo, né? Para mim é Deus, mas aonde eu li ainda não é Deus, mas para mim é Deus, né? Porque Deus é uma coisa tão, tão, tão superior que não dá ainda pra gente abarcar. Mas voltando aqui. Então, essa é a situação dos 12 tons cósmicos que influenciaram tudo naquela época. E o que veio para nós foi, então, esses 12 meses do ano, as 24 horas do dia e a localização de um som perfeito para ser tocado em uma determinada dia do ano, de acordo com a hora do dia, né? E aqui ele vai falar também que a execução de uma música naquela época, muitas vezes, ela tinha uma cerimônia. E essa cerimônia era avaliada pelos elementos de harmonização que aí iam afinar o homem com a energia celeste. Daí ele fala, mais pra frente, em consequência disso, dessas cerimônias, tem, aqui ele coloca como o filósofo, né? Eles viam, os filósofos da época, eles viam a harmonia e a sagrada proporção do céu entrando na terra, pela mediação da música e do ritual. Muitas vezes a gente, em certos cultos que tem música e a letra, a gente vai, mas tem letra, né? Essa daqui era só a música. Hoje em dia, a gente, não sei se é pelo atraso, se é pelo materialismo, as letras precisam estar presentes para induzir a gente a certos estados mentais, principalmente nesses cultos que usam música. Então, aqui ele fala que a música é a harmonia do céu e da terra. Ao mesmo passo que os ritos são a melodia do céu e da terra. Através da harmonia, todas as coisas se tornam conhecidas. Através da melodia, todas as coisas se classificam apropriadamente. A música vem do céu, os ritos são afeiçoados por propósitos terrenos. Então, os rituais eram terrenos e a música elevava as mentes nesses rituais. Então, a meta do músico nessa época, eles chamavam que aqui na Terra era como se fosse meio tom, né? Quem é músico entende o que eu estou falando. Então, o tom inteiro é o celeste, e aqui seria meio tom. Seria o semitom aqui na Terra, a manifestação. E não adiantava você tocar muito bem o instrumento para conseguir entrar nessa ordem celeste. Fazia necessidade da disciplina científica muito precisa. A pessoa ela precisava ter conhecimentos científicos também para conseguir essa afinação de acordo com o céu, né? De acordo com as coisas celestes.
Então, nada na música clássica chinesa era por acaso. Não é você vai criar uma música e de repente o que vem na cabeça você vai colocando. Porque eu fiz um monte de música desse jeito, porque era o exercício que a gente fazia. Então vinha na minha cabeça e eu não usava nenhum método, nada, né? Não usava nenhum conhecimento científico, apenas eu ia deixando a mente fluir, captando, né, a nota, às vezes trecho por trecho, até sair a música inteira. Fiz várias assim, né? E então, aqui eles falam que não era por acaso as músicas feitas, né? Elas não eram arbitrárias, assim, aí vou escolher isso agora, aí vou escolher aquilo, agora eu vou pôr esse acorde, não. Elas tinham padrões, né, que acompanhavam os padrões da música, a vida deles. As notas arbitrárias, né, eles falam que elas tenderiam a precipitar o caos e a anarquia no seio da sociedade. Então, era um conhecimento muito mais profundo que eu acho que nem veio para o nosso tempo. Não veio, porque a gente não tem... Eles ainda na China, eles conservam alguns rituais. Religiões têm que usam também os sons, né, aqueles característicos orientais, com as organizações de tom e semitom deles, mas... que eu saiba, não existe esse conhecimento científico para fazer as músicas atuais chinesas. Tanto é que tem grupo, eu não estou falando só da China, estou falando do Japão também, tem esses grupos aí desses meninos, né, que fazem sucesso no mundo inteiro, com os adolescentes, né, eles não têm essa coisa aqui, muito pelo contrário, né. E é bem ocidental até a música que eles fazem, né? Então, aqui ele fala que talvez no futuro, né, um doutor em pesquisa possa avaliar os ritmos da antiga música chinesa, suas formas e estruturas. Na realidade, porém, é difícil captar o âmago e a intenção final da música dessa maneira. E tem uma outra coisa que, para finalizar, que eu acho muito legal colocar, é que não era, na verdade, a forma da música ou a mudança do ritmo, não era só isso que era importante, mas o foco daquela música, que é o mesmo que dizer... um ato não é nada, mas a intenção é tudo. Então, a intenção que estava atrás da criação é que era o foco. Não era tão importante nem a execução da música, nem o músico ser um excelente instrumentista, mas era importante o quê? Manter o foco intencional daquela música que foi criada. Resumindo, assim, eu acho que nós vamos cair no mesmo ponto que a gente discute sobre meditação, ou sobre as posturas das 7 leis do sucesso, né? Que são autoconhecimento, doação, lei de causa e efeito, a intenção também do desejo conta, que é a 5ª lei. A 4ª lei é a lei do menor esforço, né? Depois vem a lei, a última lei, que é a lei de você saber qual é o seu Dharma, né? Qual é a sua missão na Terra. Então, dentro dessas leis, o que existe? Existe um
autoconhecimento, a necessidade da autotransformação. Então é o mesmo aqui. O indivíduo daquela época, né, da música oriental, ele tinha que ter como foco o seu autoconhecimento e a intenção produtiva de criar uma música para a sociedade, né? Sempre é a saga do desenvolvimento do espírito é essa, é a autotransformação, é você superar os obstáculos seus, você sair daquela superação do instinto. Eu falo também isso, mas essa superação do instinto, ela é relativa, né? É relativa àquilo que se pode fazer. Porque não é possível, por exemplo, você superar todo o instinto da raiva, do orgulho aqui, se você não estiver preparado para isso, porque é um mundo que ainda você precisa se defender, você precisa ter autoestima, você precisa ter vaidade, orgulho, egoísmo para se defender, porque senão vem o outro e derruba você literalmente, né? Se você não está preparado para se defender dessas coisas. E como é que a gente usa? A gente usa a raiva para se defender, a gente usa orgulho, egoísmo, a vaidade. Na medida da defesa, isso é perfeitamente válido. Só ele começa a atrapalhar esses instintos quando extrapola aquilo que você necessita, quando você começa a prejudicar o outro, né? Então, a gente precisa ter bem o senso de limite do uso desse instinto, mas ter sempre o foco de superar um pouco o apego, que é o egoísmo, né? O apego às coisas é egoísmo. O excesso de você cuidar de você, que aí já é o excesso de vaidade, né? Eu não ajudo ninguém, mas gasto os tubos para ficar linda, bela e maravilhosa. São dois extremos, né? Você não ajudar ninguém e você gastar tudo com coisas que, na verdade, vão passar, né? Porque a gente vai envelhecer, não tem como. Mais 500 mil vezes que a gente faça plástico, vai chegar uma hora que não dá mais. Então, isso é excesso. Os excessos a gente tem que superar. Algumas vezes, né, a gente passa por coisas mais sérias que, querendo ou não, a gente acaba superando, querendo ou não, a gente é obrigado. Quando a gente está numa situação que a gente não pode sair, melhor coisa a fazer é aceitar, segundo o próprio Deepak Chopra. Aceitar já é um passo para você sair da situação. Porque você para de se debater, para de perder energia, e tem o foco real. Para que serve essa situação? Eu estou melhorando o que nessa situação? É isso que a gente tem que prestar atenção. Tem que ser isso também em finanças. Quando você aprende a lidar com finanças, você vai entender, inclusive, certas situações na vida. Como? Eu estou com meu dinheiro aplicado num lugar, ele está desvalorizando ali, mas eu vou recuperar. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar. O que vai ser mais proveitoso? Se eu tirar o dinheiro antes da hora, eu vou perder, porque ele desvalorizou. Então, eu tenho que esperar ele valorizar para depois tirar. E se eu tirar, se não for bolsa de valores, né? Eu tô falando já de uma coisa mais segura, que é o Tesouro Direto. Tesouro Direto, você pode até perder uns 10 mil lá, mas se você esperar, ele repõe aquilo e começa a dar os juros. Porque depende muito do que está acontecendo, né? Então, adianta se espernear. Aí, se você espernear, nessa hora você perde dinheiro, certo? Então, tem que ficar na situação, ver o que é vantajoso e esperar. Isso em qualquer situação da vida a gente tem que fazer isso. Começa a espernear numa situação, para pensar o que eu estou perdendo. Energia em primeiro lugar. Segunda coisa às vezes você quer sair de uma situação, às vezes no relacionamento, e que não é nem vantajoso nem para um e para outro aquela hora, né? E, mas eu vou sair porque tem que sair. Não, é melhor assim, você aceitar.
do que fazer o caos na sua vida e deixar isso para uma situação, uma hora que todo mundo esteja calmo, para ver se é isso mesmo melhor para fazer. Então, veja que, na verdade, se a gente tem autocontrole, a gente resolve qualquer situação, desde a financeira até a emocional. Autocontrole é a chave de tudo, porque a gente não conserta o mundo fora, a gente conserta o mundo dentro, certo? Superando dificuldades que às vezes a gente tem vontade de arrancar o pescoço de alguém, mas não vai adiantar, não vai resolver. Então a gente tem que ver por que a gente está daquele jeito, o que nós podemos fazer de melhor para aproveitar o máximo daquela situação. Tem que ser, como é que fala? Tem que ser como um economista mesmo. O que dá para eu tirar dessa situação de bom? O que dá para eu ganhar aí nessa situação, já que eu não posso sair dela? Então isso é objetividade, isso é foco, certo? E não ter o foco no desespero, no escândalo. Isso é muito... não é emocional a palavra, isso é muito descontrole. Então, procurar dentro de você desenvolver isso daí. Começa com coisa pequena. O dia que acontecer alguma coisa grande, você já está preparado, né? Autocontrole. Autocontrole por quê? Porque tudo passa. Se tudo passa, o bom e o ruim, e você não tiver autocontrole, quando tiver ruim, você se desespera. Quando tá bom, você fica apegado na situação. Você vai sofrer. Autocontrole, tanto faz o bom, maravilhoso, quanto o ruim. Você tira satisfação das duas situações. Isso é ser prático, certo? Às vezes, as pessoas confundem isso com frieza, o autocontrole. Não é isso que eu estou falando. A pessoa não sente nada, isso daí já é psicopata. Você vai sentir, né? Se você não sentir nada, você é um psicopata. Eu não estou falando disso, estou falando de você vai ter tristeza, vai ter tristeza. Você vai ter angústia, vai ter, mas você vai também ter como superar. Ah, tá ruim, tô sofrendo, tô, mas para alguma coisa dentro de mim tá sendo curada. Esse que é o verdadeiro sentimento. Outro dia eu acordei com uma sensação. Oi, tudo bem, Gisele? Gisele, deixa eu ver se dá para voltar aqui. Ah, dá. A Suzy, oi, Suzy, Gisele, acho que é só, né? Já tá bom demais. Gente, eu sempre falo, se eu tivesse umas 1000 pessoas como eu vejo aí nos outros, nossa, eu não sei nem o que eu faria. Porque eu não ia conseguir nem focar em ninguém, né? E é como uma apresentação. Numa apresentação, eu já toquei numa apresentação de 3.000 pessoas, eu sozinha e mais uma pessoa. E eu tinha que tocar sem partitura e ainda tinha que tocar decor, porque eu tinha decorado, não tinha partitura da música. Você olha assim, tá tudo escuro a plateia, você não vê ninguém, você não sente ninguém, porque são 3.000 pessoas, 3.000 mentes. Como é que você vai focar em uma mente? Você não foca, então você toca, que é uma maravilha. Você fica meio dormente, assim, porque não tem o que fazer, né? Não dá pra você focar. Agora, quando você toca pra 5, 6 pessoas, é um pavor, porque você sabe das 5 e 6 que estão ali, você sente individualmente cada uma, então é muito pior. Acredite se quiser. É pior tocar para 6 pessoas do que tocar para 3.000 pessoas. E, então, voltando aqui, né? Autocontrole, certo? Autocontrole é a chave de tudo. Olha, desde 3.000 anos antes de Cristo, autoconhecimento. Qualquer fonte filosófica que vocês pegarem vai ser a mesma coisa. É autoconhecimento, autoaceitação, porque às vezes a gente ainda tem algumas coisas bárbaras dentro da gente que a gente não acredita, mas tem. E isso vem lá do tempo das cavernas, quando a gente tinha que matar para sobreviver. Isso é instinto que foi sendo
programado dentro de nós, isso não acaba de repente. Então, a gente só precisa atentar quando esses instintos que já não são mais necessários começam a manipular a gente e a gente quer realmente matar a pessoa para sobreviver numa situação. Só que a gente não mata, né, fisicamente. Tem aqueles que ainda conseguem ainda fazer isso. Mas a gente mata o quê? Tirando a esperança de alguém, falando por... eu vou falar porque eu tenho que falar. Não, não tem que falar. Se você for prejudicar o outro, pense 1000 vezes, porque aquela energia vai ficar em você e vai voltar para você. Então, esse é instinto antigo, né? A gente quer tanto uma coisa que a gente é capaz de subtrair da outra pessoa, o quê? Emocionalmente. Então, isso tudo, querendo ou não, a gente vai ter que responder por isso. Não é pecado aos olhos das pessoas, mas é pecado aos olhos de Deus e está dentro de nós. A consciência está dentro de nós, ela vai cobrar isso da gente. E você vai ter que passar por aquela dificuldade que você fez o outro passar, você vai passar. Qual é a vantagem da gente ficar sofrendo em círculo? Nenhuma. E como sair do círculo? Sofrer para se superar se for preciso. Mas tem outro jeito sem ser sofrer. Pelo amor. Comece a forçar, tem que forçar isso daí. Comece a forçar a ajudar o próximo. Por que tem que forçar? Porque o instinto egoísta é forte dentro da gente, isso daí vem do passado. Não é de uma hora para outra que sai. Eu tive que forçar no começo a ajudar pessoas. Com 18 anos. Eu tinha 15 anos, a minha mãe ajudava muita gente. E eu ficava com ódio tão grande quando vinha alguém pedir comida na porta. Eu achava, porque eu sempre gostei de trabalhar, eu achava que era uma pessoa vagabunda. Nem sempre é, gente. Às vezes a pessoa realmente já procurou, não consegue, ninguém aceita a pessoa para trabalhar. Ou por causa da cor, ou por causa do não ter roupa, ou por causa do jeito. Então, só que eu era adolescente, né? Mas isso era instintivo. Era uma coisa de orgulho ferrado. Quando eu comecei a estudar o Kardec, aí eu fui trabalhando isso daí, lá mesmo, os professores falavam, olha, não fique esperando isso daí acontecer, que você vai sair ajudando. Não vai, você tem que forçar. Então eu aprendi isso daí. No começo tem que forçar, depois ficou natural. Por que ficou natural? Porque o retorno era muito bom. Quando você, não sei se vocês já fizeram, mas quando você ajudar uma pessoa que você não vai querer nada de volta, que você vai ajudar e vai esquecer, e ajuda, e dá o seu tempo, lá 1 hora, sei lá, por semana. Gente, o que você ganha de paz, de energia, de autorrespeito, não tem coisa que pague isso daí, não tem. É daí que você tira a sua força. Principalmente a gente tem que fazer isso quando a gente tá pior. Porque você precisa dessa energia, e essa energia só vem dessa forma. Quando você vai lá, forçado, é forçado. Se você não gosta de fazer isso, tem que ser forçado e Deus vai te ajudar, Ele vai aceitar. Porque ao mesmo tempo que você força a ir lá, mesmo sem querer, que você ajuda de mau gosto, claro que não vai deixar a pessoa perceber, mas dentro de você tá aquela coisa que não quer fazer. Força a primeira vez, a segunda vez você vai ver que não é tão forçado, a terceira, porque você vai recebendo aquela energia, é uma energia indescritível, suave, forte ao mesmo tempo e de paz, de consciência tranquila. Nossa, os meus piores pesadelos eu superei fazendo isso, ajudando pessoas. E olha que eu comecei depois fazendo uma coisa muito difícil, que era bater de porta em porta para pedir alimento para quem não tinha. Sabe quem é que dava? As casas que davam? As casas de classe média baixa e pobre. Por quê? Porque sente a necessidade na pele. Até hoje é assim. Outro dia mesmo eu vi
nos restaurantes lá por causa da pandemia, né? Aí o comentário de alguém, né, que eles estavam entrevistando, olha, a gente vai e pede nas casas, mas aquelas que ajudam são as que menos têm, porque elas conhecem a dificuldade. Então é assim, e é também uma forma da gente conseguir ganhar mais rápido, em vez de ir pela dor, começa a ir pelo amor, que é forçando. Se você tem muita resistência, vai num lugar que não seja muito difícil para você ir, né? Faz uma coisa que não seja muito difícil, mas faça toda semana. Não precisa ir lá e assume esse compromisso com você, porque quando a gente assume com outro, aí a gente fica, não, acho que eu não vou querer, porque depois eu vou assumir, depois eu não vou cumprir. Então assume só você com você no começo, não vai assumir num lugar, porque aí fica difícil. Sei lá, juntar uns quilos de comida e dar para alguém, ou então uma assistência mesmo, uma visita semanal em algum lugar que possa ir, se bem que agora não tem muito lugar aberto, né, por causa do Covid. Mas tem outras formas de ajudar até pela internet. Dando like em ONGs que precisam de like para receber do YouTube. Se cadastrando, você não precisa receber as mensagens, é só não clicar no sininho, você nem vai saber, mas vai lá, dá uns cliques de vez em quando, né? Acho que a melhor forma agora de ajudar, já que não dá para ir em nenhum lugar, bom, tem gente assim, tem igrejas recolhendo cesta básica, você pode se informar. No YouTube é muito fácil, você entra lá, vê as ONGs, né? Dá uma pesquisada, vê aquelas que são sérias e que vale a pena, se inscreve, porque elas, quanto mais inscrito tiver, elas ganham dinheiro para sustentar o próprio trabalho. Então, isso é uma forma de ajudar, certo? Enfim, na internet vocês vão achar algumas outras ocasiões de auxiliar. E até poder normalizar tudo isso, né? Então, desse livro, né, do Poder Oculto da Música, era isso que eu tinha hoje, né? A gente falou sobre os 12 tons cósmicos, como eles ainda são usados, em que locais que eles são usados ainda hoje. Vocês que chegaram depois, dá uma olhadinha aí no começo do vídeo, aí vocês vão saber do que eu estava falando. Então, aqui, esse daqui é um outro livro que eu estou usando também, Como Ouvir e Entender Música, é do Aaron Copland. O outro é O Poder Oculto da Música, do David, agora escreve Tame, mas eu não sei como é que pronuncia. Então, é David, T-A-M-E, Tame. Eu vou falar Tame, se alguém souber a pronúncia, depois me fala. E esse agora é Como Ouvir e Entender Música, do Aaron Copland. Aaron Copland, ele foi compositor, ele escrevia para filmes da Broadway, escrevia músicas para a Sinfônica de Berlim, então é um músico competentíssimo. Ele criou esse livro para as pessoas leigas que não são musicistas, como que elas podem fazer para melhorar a audição musical delas. Então, a primeira regra, né, que eu li a semana passada, não dê significado, assim, o significado pode até dar, mas não pense que as músicas, elas têm que ter um significado absoluto. Existem músicas que são feitas, né, por compositores antigos, que elas representam certos aspectos da natureza, como inverno, chuva, ventania, mas isso, na verdade, era numa época que acho que ainda não era impressionismo, eu esqueci agora o nome da época, mas era numa época artística em que os músicos estavam preocupados em representar, né? Tanto em música como em outras artes, né, da época,
era a impressão, passar as impressões pelos 5 sentidos através da arte. Então ele fala assim, olha, o maior erro que a gente pode cometer é dar um significado absoluto para uma música, por exemplo, uma música instrumental, que não tem letra. Não é para todo mundo que aquela impressão vai ser a mesma. Principalmente para você, em várias épocas que você ouvir aquela música, ela vai te dar uma sensação. Então, na verdade, as músicas ela não têm uma significação absoluta, mas ela pode impressionar, e nos casos de música, principalmente barroca, pode ser que descubram de outra época, mas principalmente a música barroca, que é Bach, Vivaldi, acho que Handel também. Então, o ritmo é muito certinho. Tá, 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 tá. E tem várias melodias, 4 ou 5 melodias que ficam se entrelaçando ali, mas o ritmo é sempre certinho. E isso aí, de uma certa forma, causa nos neurônios uma certa impressão que dinamiza, né, ligado com a melodia, com a harmonia, consegue dinamizar essa parte elétrica da nossa mente. Então, eles descobriram isso em laboratório. A música, por isso que ela pode até dar uma impressão. Tem umas que vai dar uma impressão mais triste, tem outras que vai dar uma impressão mais alegre, mas dependendo do grau de sensação que você tiver na época, ou vai ressaltar ou vai diminuir. Então, procure sempre ouvir o oposto daquilo que você está sentindo, principalmente não quando você está alegre, mas quando você está triste. Né? Tem que procurar o oposto, a não ser que você queira ainda ficar mais profundamente triste, né? Esteja se autopunindo, que não é uma coisa muito boa. Daí, aí é problema de cada um, mas procure, se você quer melhorar, procure tirar aquele estado de espírito, aí a música vai te ajudar. Se você procurar uma música mais ao contrário daquilo que você está sentindo, né? Então, aqui ele fala, ó, essa ideia popular de significado musical deveria ser desencorajada em qualquer circunstância. Que é isso que eu tô falando para vocês, né? A ideia do significado musical. Não tem especificamente a música instrumental um significado oculto, não tem. Ela tem sensações, ela tem reações neurológicas e corporais. Tem música que vai dar vontade de se dançar, tem outras que vai te animar, tem outras que vai te deixar pensativo e outras que vai te carregar para um lugar distante. Aí ele fala que quando você deixa que isso aconteça, você não está mais ouvindo música. Você está se aproveitando dela para um escape que a sua mente está querendo fazer, né? Por isso que ele fala que é necessário as pessoas, mesmo as leigas, aprenderem a se fixar num ponto da música, né? Para entender melhor. Então, aqui ele fala, ó, a minha opinião é de que não se deveria ir além de um conceito geral, certo? Em vez de você falar, essa música significa isso, essa significa aquilo. A música expressa em momentos diferentes serenidade ou exaltação, tristeza ou vitória, fúria ou delícia. Então, vai depender muito de você mesmo, do seu estado interno, né? E aí ele fala mais pra frente, ouça, ele recomenda a gente ouvir os temas das 48 fugas do cravo bem temperado. Isso daí lá no YouTube vocês encontram, eu até gravei pra mim. As 48 fugas do cravo bem temperado. Aí ele fala, cada uma ela tem um significado, não, ela tem uma sensação, né? Cada tema, procure prestar atenção no tema. O tema por exemplo, vou dar bem simples aqui. Atirei o pau no gato,
mas o gato não morreu, lá, 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 lá. Isso é o tema. Pode ter um fundo assim. Isso daí já é o fundo, que vocês vão ouvir uma base, vão ouvir uma bateria, mas a melodia vai ser o tema, certo? Ela vai ter frases, esse tema vai ter frases, que eu já falei aqui em algum outro vídeo. Então, aqui ele fala, olha, você pode quase sempre saber se o tema é alegre ou triste. Então, vocês vão prestar atenção, ouçam umas 5 ou 6, aqui são 48, né? Então, se você vê ouvir de uma para outra, vocês vão perceber que se ele é alegre ou se ele é triste, né? Aí eu posso dizer como é que é um tema alegre, que harmonia que é, e um tema triste, o que é, mas vocês não vão entender se vocês não forem músicos, né? Então, só fique então com a sensação, nesse caso, por isso que ele nem fala aqui, né? Então, por exemplo, aqui, suponhamos que você tem sorte e pode descrever o tema em algumas palavras. Vamos supor, esse tema ele significa bravura, honestidade, né, a integridade, e de uma maneira que satisfaça você. Você ouviu a música e você consegue definir o tema. Ainda assim, não há nenhuma garantia de que outras pessoas vão aceitar isso que você falou, porque elas podem estar em outro estado e estar misturando com aquilo que elas estão sentindo ouvindo a música, para elas vai ter outro significado. O que é importante é que cada um sinta por si mesmo a qualidade expressiva que caracteriza um tema ou uma peça musical completa. E se é de uma grande obra de arte, por exemplo, não espere que ela lhe diga sempre a mesma coisa. Se você ouvir ela várias vezes, cada hora ela vai te dizer alguma coisa, essa mesma melodia. Aqui ele fala também que os temas não precisam expressar uma emoção só. A alegria, a tristeza, a bravura, rebeldia, né? Então, não precisa ser uma coisa só, por exemplo, só tristeza, só alegria, né? Isso, como eu disse, né, já várias vezes, vai depender muito do estado com que a pessoa, o ouvinte tá ali, né? O músico, aqui, ele fala que a música ela tem um significado expressivo, mas que não há palavras para dizer que significado é esse, na verdade. Então, você pode realmente definir o que passou para você. Porque a gente, o ser humano, tem necessidade doentia até de definir as coisas, colocar nome. Mas não é necessário, para você entender música, você definir exatamente o que a música está te passando. Então, aqui ele fala, o músico profissional, por outro lado, ele costuma sofrer de um defeito contrário, porque ele fala assim, quem não é músico vai pela sensação, pela emoção que a música está passando. E o músico profissional, ele tem uma outra coisa extrema, que está errada também, que é só ler as notas musicais, né? Ele só lê as notas, ele não está prestando atenção em mais nada, nem na sensação, ele só está querendo executar aquilo de uma forma perfeita. Isso é um outro extremo errado do músico profissional, né? Costuma sofrer defeito contrário, dando uma excessiva atenção às notas. Obcecado pelos arpejos, né? Arpejos são efeitos, estacatos, né? E estacato também é um outro efeito, e ele perde de vista muitas vezes a dimensão profunda do que está executando. Então isso é um defeito oposto ao da pessoa que não estuda música, né? E se leva só pela parte da sensação.
Aqui ele fala que quando o homem da rua ouve algumas notas com algum grau de concentração, ele costuma fazer sempre a menção à melodia. Ou ele percebe a melodia de que gosta, ou não percebe, e a coisa fica assim, né? A harmonia é aquilo que vai fazer aquela base para a melodia, né? O que você ouve de fundo. Por exemplo, com um cantor é bem fácil explicar. Aquilo que o cantor está cantando é a melodia. E aquilo que está acompanhando ele é a harmonia, certo? Então, se você for ouvir uma música instrumental, imagina uma pessoa cantando, aí você vai descobrir onde é que está a melodia, e o fundo todo que você está ouvindo, acompanhando aquela linha principal, que é a melodia, vai ser o acompanhamento. Vai ser a harmonia e o colorido, né? O colorido tonal. A possibilidade. Quando tem essa possibilidade da música ser definida como uma coisa, uma sensação agressiva, uma sensação de euforia, uma ventania, ele diz aqui que o homem de rua, ele não percebe isso daí. Então, para a gente finalizar, o ouvinte inteligente, ele deve estar preparado para aumentar a sua percepção do material musical e do que acontece com esse material. Deve ouvir as melodias, preste atenção nos ritmos e as harmonias. Você pode fazer isso em várias etapas. Ouvir primeiro só a melodia. Não precisa ser a música inteira, pode ser só um pedaço, né, que faça sentido. Depois, ouvir o que está no fundo, que está acompanhando aquela parte que você ouviu que seria uma pessoa cantando, né? Tirar depois o foco de quem está cantando e ouvir quem está acompanhando no fundo, se é um piano, e depois focar exatamente no ritmo. Que instrumentos você ouve no ritmo, tentar descobrir se você já conhece, né? Bateria, todo mundo conhece o som. Bongô, né? Geralmente a maioria conhece, chocalho, então prestar atenção. Às vezes na bateria ou na percussão, às vezes vai ter triângulo, às vezes vai ter um sininho. Então, ouvir uma música, comece a prestar atenção em músicas sem ser instrumentais primeiro, o que você consegue ouvir na melodia, depois esquece a melodia, ouve o que está acompanhando aquela melodia, que tipo de instrumento, depois esquece a cozinha, né? Quando a gente fala que está acompanhando a melodia é a cozinha, esquece a cozinha e lembra só na cozinha, você vai lembrar só do ritmo. Que ritmo que é, se é brasileiro, se é de rock, se é de uma outra nacionalidade que você sabe, ou se não sabe procurar, né, ouvir músicas de outra nacionalidade. Então, isso já é um exercício para vocês fazerem. Então, aqui ele está falando, olha, que nunca nós ouvimos um ou outro desses planos. Quando a gente está ouvindo, a gente só ouve tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo não presta atenção em nada. Quem não está acostumado, né? Ou quem não toca o instrumento. Quando a gente toca o instrumento, acontece uma coisa muito engraçada. Quando você começa a tocar um instrumento, se ele for qualquer instrumento, por exemplo, violino, geralmente quem começa a estudar vai procurar músicas que tem o violino, que são músicas geralmente de orquestra. Mas toda vez que uma música tocar, mesmo popular ou música de orquestra, que é erudita,
ele vai identificar o instrumento que ele estuda. Pode ser violino. Quando eu sei, porque as várias vezes que eu comecei a estudar um instrumento, o meu foco ficava naquele instrumento, qualquer música que eu ouvisse. Piano, eu só ia direto no piano. Depois foi bateria. Nossa, parecia que eu nunca tinha ouvido bateria nas músicas. Aí eu comecei a ouvir só a bateria. Meu foco passou para a bateria. Depois, quando eu comecei a estudar o violino, também foi a mesma coisa. O meu foco ia só para aquele instrumento. Então, vocês que não estudam o instrumento, comecem a prestar atenção em cada instrumento. Quando vocês ouvirem uma música, veja se vocês conseguem identificar a melodia, em primeiro lugar. Depois, veja se consegue identificar a harmonia. A harmonia é aquilo que não é a melodia, que está de fundo, está servindo de fundo para o cantor lá ficar na frente, certo? Que está aqui no fundo, que vocês vão prestar atenção. O cantor vai ficar cantando, vocês esquecem dele e bota uma luz aqui. Depois vai botando luz em cada instrumento, né? Assim como vocês botaram luz na melodia. Então, nós combinamos ao mesmo tempo. Ele fala que a gente não, no começo, quando a gente ouve música, a gente ouve tudo, mas mesmo o musicista, ele não presta muita atenção, não. Ele, no começo ele ouve tudo junto. Então, procurem fazer esse destaque, como se vocês tivessem um holofote na mão e fosse iluminando cada hora um lugar da música que vocês estão ouvindo. E ouçam, peguem uma música que vocês gostam e ouçam várias vezes ela, não muito comprida, curta, certo? Então, nesse capítulo, é isso que tinha para falar. E aqui ele fala, para terminar, o ouvinte ideal. O ouvinte ideal, ele está ao mesmo tempo dentro e fora da música, julgando-a e desfrutando-a dela, desejando que ela fosse para um lado e observando como ela vai para outro, quase como compositor no momento que ele compõe, porque para escrever a sua música, o compositor deve estar dentro e fora dela, levado por ela ao mesmo tempo, friamente consciente do que está ocorrendo, certo? Então, essa é uma atitude que a gente pode tomar quando a gente ouve música, certo? Não precisa você saber ler notas musicais, não precisa você saber exatamente quais os componentes, né? Saber notas musicais ou dar uma interpretação, mas começar a ouvir música desse jeito. Isola a melodia, começa com um cantor, depois você vai para uma música instrumental. Atrás do cantor, o que tem, né? Ouve todo mundo junto aqui, esquece o cantor. E depois aqui, em cada um daqui que você ouviu, aqui no fundo do músico, né? Da melodia, você vai focar num instrumento. Por exemplo, na bateria, o que ela fez a música inteira, no violão ou guitarra, se tiver sax, no sax. E assim vai, aí você vai ouvir várias vezes essa música. Então, até o próximo. Espero que vocês tenham uma excelente semana com autoconhecimento e aceitação. Sem esses dois, a gente fica parado na vida. E aí na sexta eu vou abordar, eu acho que aqui é a terceira lei de prosperidade, né? A terceira lei espiritual da prosperidade, certo? Até o próximo e boa semana para todos.